Tanto que eu digo, o juiz não pode simplesmente observar tudo aquilo. O juiz tem de participar daquilo também, tem de buscar provas. Não, essa prova eu não quero, o senhor não quer, mas eu, juiz, quero, porque eu é que vou decidir e eu é que tenho de formar o meu convencimento. Então, eu vou produzir a prova. Não quer? Eu produzo. Mas está precluso, o autor não interessa, está precluso para ele. Para mim não está. Né? A preclusão vale para as partes, não vale para mim. Eu sou um juiz que participo e eu sou um juiz que quero buscar a justiça. Você tutela o seu interesse, você tutela o seu interesse e eu tutelo o interesse que me parece correto. Essa, na minha opinião, é a função do juiz. É claro que a situação do Poder Judiciário brasileiro não permite que os juízes ajam dessa forma, levem isso que eu estou falando às últimas consequências. Mas o ideal seria que isso pudesse ocorrer. Bom, eu quero um processo seguro. Agora, me digam qual é, no plano constitucional, a garantia, ou quais são as garantias destinadas a assegurar, a conferir esse grau de segurança que todos nós pretendemos no processo. Para a gente poupar tempo, eu antecipo contraditório, ampla defesa. Para quem entende ser constitucional, duplo grau de jurisdição, esses são os princípios voltados à segurança do instrumento, à segurança do mecanismo. Né? Agora, vocês vão de convir comigo também que assegurar plenamente essas garantias, contraditório e ampla defesa, quer dizer, quanto mais, aspas, garantístico for o processo, quanto mais oportunidades as partes tiverem de se manifestar e impugnar as decisões judiciais, isso gera uma consequência natural. Qual? A morosidade. Não é? Se o juiz pudesse decidir à luz da manifestação do autor só, ele julgaria em 10 dias. Mas como o juiz tem de aguardar a manifestação do réu, como o juiz tem de aguardar a produção das provas, como o juiz tem de... Isso vai demorando, vai demorando. Né? Somada a essa circunstância, a demora natural, com a outra circunstância, a anormalidade do sistema processual brasileiro, do excesso de volume de processo, e todos nós sabemos disso, não precisamos repetir. Não sei como resolver, vai mais juiz, não adianta ter mais juiz, não dá para cooptar mais juiz, todos nós sabemos disso, os concursos não conseguem preencher as vagas existentes, reduzir o número de processos, impedindo o acesso ao judiciário, isso é inconstitucional. Nós temos de procurar mecanismos para resolver isso. Mas enquanto não resolvemos, o grande volume contribui para a demora do processo. Pois bem, isso contraria frontalmente uma outra garantia constitucional que protege um valor necessário a que o método de trabalho seja adequado. Qual é esse valor? Qual é essa garantia constitucional? O tempo razoável. O processo deve atender um tempo razoável, tempo esse calculado à luz de determinados elementos concretos. Em outras palavras, qual é o método adequado, o método ideal? É um método seguro e célere, que possa produzir um resultado, na medida do possível, justo, porque fruto de participação efetiva dos sujeitos, no menor tempo possível. Né? Bom, estabelecidas essas premissas, eu diria a vocês o seguinte: quando nós iniciamos o trabalho, a grande preocupação, quase que única, era com a morosidade. Porque essa é a que chama mais a atenção de todos. Né? Porque os processos no Brasil demoram excessivamente. Então, adotou-se essa premissa inicial. Vamos tentar adotar medidas técnicas, da técnica processual, vamos tentar modificar aspectos técnicos do nosso método de trabalho para tentar, com isso, reduzir o tempo do seu desenvolvimento, né? E, com isso, estaríamos protegendo o valor celeridade.
estaríamos observando aquela garantia constitucional segundo a qual o processo deve terminar num tempo razoável. Eu, particularmente, muito embora reconheça esse grande problema, não é, ele não pode passar despercebido a ninguém, essa é a questão, talvez tenha sido essa a razão principal de um novo código, né? Até porque isso é muito simpático a todos, né? E esse foi, se vocês virem as declarações das autoridades e tal, escuta, nós precisamos reduzir o tempo, nós precisamos acabar com a morosidade. Esse era, por quê? Porque isso rende... né? Rende votos, rende prestígio, ou pelo menos faz com que problemas que havia na época fossem um pouquinho esquecidos. Nós estamos contribuindo para a população. Nós não roubamos apenas, não. Nós roubamos também, mas nós estamos fazendo coisas boas aqui no Congresso Nacional, no Senado Nacional. Aí eu sou sensível a isso, sempre fui, mas sempre me preocupou o exagero disso, ou seja, na medida em que passamos a nos preocupar tão somente com a celeridade, nós acabamos nos esquecendo do outro valor, ou seja, a segurança. E quanto mais nós nos dedicamos à celeridade, é inexorável, nós acabamos comprometendo um pouco a segurança. Então nós precisamos tentar, pelo menos, encontrar um meio termo, ou seja, vamos eliminar aquilo que talvez seja desnecessário por se tratar de formalidade inútil que não contribui para a segurança. Mas não podemos eliminar formalismos ou formalidades que são necessárias na medida em que permitem a efetivação do valor segurança mediante a preservação e observância do contraditório, da ampla defesa, do duplo grau de jurisdição e algumas outras dessas garantias constitucionais do processo, né? E nessa linha de raciocínio, eu trago aqui a vocês, sem descer a pormenores, evidentemente, mas apenas para mostrar que há medidas adotadas na nova técnica, no novo método de trabalho a ser proposto, que não é nenhuma revolução, uma das coisas, mas vocês não revolucionaram nada, mas a minha intenção, pelo menos, não era revolucionar absolutamente nada. A minha intenção era muito mais limitada, e da comissão, no sentido bem amplo também. Se nós conseguirmos eliminar as antinomias, o sistema em si é bom. O Código de Processo Civil de 78, do ponto de vista técnico, é muito melhor do que a grande maioria dos códigos que nós conhecemos no mundo inteiro. O que nós precisamos é atualizá-lo, adequá-lo a uma realidade diversa daquela existente no momento em que ele foi elaborado, 1973, em que ele entrou em vigor, né? As coisas mudaram, os fenômenos mudaram, os negócios mudaram, o volume mudou. Hoje não é mais possível, por exemplo, para nós, juízes de curar, proferirmos aqueles acórdãos que, quem tiver curiosidade de abrir uma revista dos tribunais, número 100, número 50, acórdãos de 30, 40, 50 lá, não era um por semana, né? Eram vários. Por quê? Porque havia tempo para isso, né? Então o desembargador podia se dedicar a um processo, 2 processos, né? Hoje isso é absolutamente inviável pelo volume de serviço que todos nós temos em segundo grau de jurisdição. É impensável fazer isso, né? Então nós temos de adaptar o método à nova realidade, porque o método só será bom se conseguir produzir o resultado desejado diante da realidade para a qual ele existe naquele momento. Bom, nessa linha de raciocínio, eu procurei, digamos assim, controlar um pouco os ânimos
dos, vamos chamá-los de sumaristas, ou seja, os preocupados com a sumariedade, com a rapidez, ou dos celeristas, pode ser? Não, né? Daqueles que se preocupam com a celeridade, né? Também podia ser celerista, né? Acho que podia. Tem imexível, por que não pode ter? Tem imexível no dicionário já. Tanto que quando eu falo para os meus alunos sobre coisa julgada, eu falo coisa julgada é a qualidade da sentença que a torna imexível, é a imexibilidade da sentença. Bom, se vocês tiverem a curiosidade de examinar os artigos 7º, 9º, 10, 19, 475, parágrafo único, 937, parágrafo único, todos esses dispositivos, eu não vou ler, porque senão já descomprometo aqui a celeridade, né, dessa exposição. E eu tenho um amigo que diz o seguinte: olha, a exposição, para ser boa, tem de ter duas qualidades: ser clara e curta. Se for bem curta, não precisa nem ser tão clara. Então, eu vou tentar conciliar isso. Esses dispositivos, e eu tive especial preocupação nisso, alguns amigos meus juízes falaram assim, não está certo o que você fez, mas eu estou convencido, até porque o que eu fiz aqui, o que eu procurei, o que eu contribuí para fazer, é um fenômeno que ocorre no mundo inteiro. Na França há mais de 30 anos, em Portugal, Alemanha. Quer dizer, não é possível que todos eles estejam errados e só nós estejamos certos. Que é o chamado contraditório reforçado, ou reforço ao contraditório, com determinada medida destinada a evitar surpresas. E por que essa preocupação? Porque todos nós sabemos que o juiz, seja juiz em primeiro grau, seja juiz em segundo grau, pode conhecer de ofício de determinadas matérias processuais ou até de direito material, ainda que a parte não o tenha provocado, ainda que a questão não esteja sujeita, não tenha sido submetida ao contraditório, ele pode conhecer de ofício. Então, eu já me deparei várias vezes com situações em que o autor propõe ação postulando um direito, o réu contesta, negando aquele direito. Aquele processo em primeiro grau se desenvolve e o juiz condena o réu a pagar ao autor. O réu recorre, vai para o tribunal. Lá em segundo grau de jurisdição, o juiz verifica, mas esse direito está prescrito. Ele tornou-se inexigível antes da propositura da ação. E como eu posso conhecer de ofício da prescrição, reconheço-a e dou provimento ao recurso, julgando improcedente pedido. O réu não pediu isso no recurso, mas o juiz é matéria cognoscível de ofício. Agora, imagine a situação desse autor que não teve oportunidade de convencer o tribunal de que prescrição não havia. E é perfeitamente possível que ela não exista, ou pelo menos nós temos de dar a ele a oportunidade de tentar mostrar para o tribunal que não havia prescrição. Como ele vai fazer? Ele vai ter de interpor um recurso especial. Não há violação a nenhuma regra processual, porque o juiz conheceu de ofício. Então, ele teria, eventualmente, de mostrar que não houve prescrição e que o reconhecimento foi indevido. Mas isso pode implicar matéria fática. E, para o Superior Tribunal de Justiça, esse recurso não chegará, tendo em vista que o tribunal, pela súmula 7, não examina essa questão. Quer dizer, essa e outras situações permitem afirmar, e talvez seja por isso que o mundo inteiro adota esse procedimento, nenhuma decisão do juiz pode ser dada, ainda que em relação à matéria cognoscível de ofício, sem prévio contraditório.
Com isso, nós estamos conferindo maior segurança ao procedimento, admitindo participação prévia das partes, a fim de que elas possam, em todas as situações, influir no convencimento do juiz. Essa é a essência do contraditório, essa é a essência da participação que se pretende no processo.